tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a difícil missão de trazer a última palestra do dia para vocês. Esperamos que vocês continuem acordados aqui com a gente. É um prazer estar aqui. A gente preparou... Vocês já estão me ouvindo? Ah, então tá bom. A gente preparou aqui um assunto que para a gente é um prazer falar sobre, né? Nós somos da Thomson Reuters, acredito que vocês já assistiram a palestra anterior aqui com a nossa colega Ana, e nós estamos aqui, então, para falar sobre a área tributária, mas como que isso se conecta, de que forma que isso se conecta com tecnologia, né? Que é justamente o nosso core, o nosso negócio. E eu vou começar trazendo aqui para vocês um tema que eu gosto muito de falar, não somente porque acaba entregando, né, um pouquinho aí da idade, como é que a gente vem nessa história da área tributária aqui no nosso país. Né? Então, a gente tem, não consigo ver direitinho por causa da luz os rostos que estão aqui, e também por causa da máscara, obviamente, mas eu estou nessa área já há mais de 20 anos, e vocês sabem, né, ao longo dos últimos, nem precisamos ir tão longe, mas ao longo dos últimos 10 anos nós tivemos mudanças impactantes e significativas que o projeto SPED trouxe para a gestão tributária no nosso país. Então, aqui, um pouquinho desse cenário, né? Como é que isso era feito? Isso aqui é mais ou menos lá atrás, bem lá atrás, quando eu comecei, a gente tinha ali algumas entregas, muitos de nós, eu inclusive, montávamos algumas das nossas obrigações na mão, né? Quem nunca montou um TXT na mão para entregar aí? Então, aqui a gente tinha um cenário onde os modelos eles eram muito dispersos, a gente não tinha nem como consistir os dados que a gente tinha que apresentar para o fisco. Né? Isso não era possível para a gente. Muitas entregas, riscos de exposição fiscal, tínhamos também, e era um cenário onde tudo era feito muito manualmente. Aí a gente teve ali uma avalanche, no bom sentido, na minha opinião, chamada Projeto SPED. O que o Projeto SPED trouxe? Uma total informatização da gestão tributária. Né? Então, eu me lembro bem quando o Projeto SPED começou ali em meados de 2008, as empresas todas pararam, opa, as coisas mudaram agora. A gente precisa correr atrás de colocar ordem na casa. A gente não tinha os dados prontos, né, para fornecer o SPED. Muitos clientes, muitas empresas nessa fase tiveram que contratar, por exemplo, empresas ali para arrumar cadastro, para digitar os seus cadastros, não tinha CEP, não tinha o número do endereço. Então, foi um processo dolorido ali no primeiro momento, porque o projeto SPED, né, o SPED, vinha exigindo muito que nós não tínhamos dentro de casa. E esse processo todo, ele trouxe, obviamente, muito mais eficiência, inclusive para nós dentro de casa, né, para a gestão tributária, e também trouxe muito mais eficiência para o fisco. Hoje é muito mais fácil para o fisco, muito mais rápido para o fisco identificar um ponto fora da curva dentro dos seus dados, dentro das suas informações. Isso também veio junto com o projeto SPED. E nós nos encontramos nesse momento. Né? Toda essa informatização trouxe mais eficiência para o fisco, e hoje a gente tem modelos que já são padronizados, a gente tem prazos que a gente já consegue atender, mas e o compliance? Né? Porque hoje a gente entrega a informação para o fisco em tempo real, o fisco roda ali as suas análises e já bate na nossa porta muitas vezes com autos de infração na mão. Para quem atendia fiscalização lá nesse passado remoto, que parece uma outra vida, o fiscal batia na nossa porta e ficava ali uns 2 meses tomando um cafezinho com a gente todo santo dia. Ah, agora eu queria ver o livro X, agora eu queria ver isso, agora aquilo. Hoje não é assim. Se o fiscal bater na sua porta, provavelmente ele já está com o auto de infração pronto, porque é tudo em tempo real. Então, é neste cenário que nós estamos agora. E como as empresas conseguem utilizar, e esse é o tema da nossa conversa aqui hoje, como utilizar a tecnologia a nosso favor. Toda essa tecnologia que o próprio fisco trouxe ao processo, trouxe para o fisco uma facilidade muito grande, e para nós?
como a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor. Então, esse é o tema da nossa conversa. Aqui eu só quis trazer um contexto, uma historinha, né, um histórico, para quem chegou na área tributária já depois do processo do projeto SPED, de repente não se identifica muito com o que a gente falou aqui, né? Chegou já numa era onde já estava tudo um pouco mais informatizado, tudo um pouco mais estruturado. Mas no passado, não muito distante, saibam, vocês os mais jovens, que era bastante diferente disso. É exatamente esse o ponto que a gente se encontra, né? A tecnologia está aí, ela está muito a favor do fisco e ela deve estar muito a nosso favor. A informação que a gente apresenta para o fisco, a informação a respeito da nossa operação, ela já está disponível. A ideia é como a gente usa essa informação a nosso favor. Né? Então, eu e o Érico vamos agora trazer alguns insights sobre como isso pode, de fato, ser feito, e pode, né? A Ana falou mais cedo, na palestra anterior, que o novo petróleo é o quê? A informação. E a informação existe, vocês têm a informação. Eventualmente, ela pode não estar muito estruturada da maneira como a gente precisa, mas aí vem a tecnologia para trazer isso para a gente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a jornada da gestão tributária, Érico? Vamos lá. Você começa aqui, eu começo? Eu começo. Então, vamos falar do básico, o que acontece operacionalmente, né, pessoal? Então, a parte inicial, a parte de operação, o dia a dia nosso, acaba que começa dentro do fluxo da operação fiscal. Então, a gente está falando desde começar com a tributação da operação, começar a fazer os seus processos, as transações. Então, você tem que calcular imposto, tem que definir como é que vai ser a sua transação, sua venda, para onde que ela vai ser, como é que isso vai ser feito para você vender ou até comprar, né? Dependendo do que a gente estiver falando. Então, você tem ali já um desafio de acompanhar todas as alterações legais no que se refere ao cálculo, no que se refere à tributação. Essa é a origem, já tem desafio ali. Que isso já não é fácil seguir para todos os estados, para todo tipo de operação, para todos os materiais. Passando isso, você tem sempre que transacionar, você tem sempre que informar o fisco, fazer a mensageria, né, o envio da informação, submeter essa informação transacional ao fisco. Obviamente, ele vai autorizar ou não, aí você tem a sequência de atividades, resumindo aqui, no final do mês, fazer as suas obrigações, fazer as apurações dos impostos, fazer a gestão dessas entregas, né, das obrigações. Então, tem a entrega de obrigação logo na sequência do mês, tem a entrega do SPED, tem a entrega de SPED contribuições que ela vai 2 meses depois, tem a entrega anual e por aí vai. Você tem que o desafio do compliance, né, da conformidade da informação, então ter a rastreabilidade de todas as informações que você está reportando para o fisco, elas têm que estar corretas, você tem que ter um cadastro bem estruturado, você tem que ter uma informação que ela vai coerente, né, com as suas transações, daquilo que você está informando, de tudo que você já fez, tudo que você realizou. Você tem a automação desses processos, quando você tem ali ambientes em que tem muitas unidades de negócio, muitas filiais, muitos segmentos dentro da sua empresa que precisam de atenção diferenciada, então você precisa ter ali uma ferramenta que vai auxiliar, automatizar aquela tarefa mecânica, né? Chega no final do mês, tem um monte de coisa para fazer, dá para automatizar essa atividade para eu me focar em outra atividade mais nobre, vamos falar assim, né? Então, automatizar processo, ele ajuda. Acho que isso daqui, até na palestra anterior, falaram um pouco de automatização. Tudo isso vem a ajudar no dia a dia da área fiscal. Então, fazer auditoria, fazer cruzamento das informações, das obrigações, aquilo que você entregou ou que você vai entregar, você conferir antes se está tudo coerente de fato, é compliance, é conformidade. E seguir, né, fazer o acompanhamento periódico das atualizações do fisco. Isso é extremamente importante para que você esteja em dia com as entregas das suas obrigações. Então, isso vem aí como desafios, tudo que você tem que fazer para operacionalizar e ficar em conformidade com o fisco. Aí, a gente passa para a parte de governança, que eu vou voltar para a Priscila. Boa, Érico. Bom, antes de falar de governança, eu queria falar para vocês um ponto muito importante. A gente comentou que isso aqui é uma jornada, né? Porque de repente você fala, pô, Priscila, mas da governança para cima já fica um pouquinho mais complicado para a gente. Né? A gente ainda está ali um passo atrás, a gente ainda está correndo atrás do compliance. E aí, será que isso é para a gente? Será que essa jornada é para todo contribuinte?
Sim, a resposta é sim. A jornada da gestão tributária, ela é para todo contribuinte. Entretanto, como a gente disse, é uma jornada. Não é porque você identificou, aqui identifiquei no que vocês estão falando, que estamos cuidando do compliance. Pô, será que a gente está muito atrasado? Será que a gente está fazendo errado? Não, não. Cada empresa, cada contribuinte nesse país vai passar por essa jornada. Ninguém vai chegar lá na fase estratégica sem ter arrumado a parte operacional. Isso não existe. O que eu costumo dizer com os clientes que a gente conversa é um fluxo. Né? O que você precisa para existir nesse país? Eu preciso tributar minha operação, eu preciso emitir meu documento fiscal, eu preciso entregar a obrigação. É isso que eu preciso fazer para existir. E o resto? O resto é perfumaria, Priscila? Não, o resto é também essencial, dependendo da tua operação, dependendo do risco envolvido na tua operação. Mas você vai fazer isso no teu momento. Tá? Então, o que a gente está trazendo aqui é justamente esse conceito. É uma jornada. A operação está bacana? A tributação já está acontecendo da forma como ela deve acontecer, em total compliance, como o Érico trouxe, sem riscos. Eu estou conseguindo acompanhar as alterações legais? Legal. Agora vamos subir um pouquinho o nível, então, da gestão tributária. Aqui é quando a gente começa a falar de governança, de gestão analítica de processos. Onde que isso entra? Será que eu preciso disso na minha empresa, Priscila? Hoje algumas coisas para você pensar aí, né? Você consegue controlar hoje adequadamente todos os prazos das suas entregas? Legal, não estou perdendo entrega de obrigação, não. Ou se acontece, é muito esporádico. Ok, então você sabe ali no início do mês, você como gestor, você tem uma visão de onde está, o que está acontecendo, o que seu time de analistas está fazendo, ou quando acontece algum problema, você só fica sabendo no dia seguinte. Normalmente é assim, né, pessoal? Vamos ser bastante honestos aqui. E a questão é essa é a governança. É você conseguir identificar, eventualmente no início do mês, um gargalo que vá, de fato, impactar na tua entrega, seja da obrigação principal, seja da obrigação acessória, trazendo o quê? Aumentando a sua exposição fiscal. Então, aqui é quando a gente começa a cuidar, ok, eu acho que eu preciso começar a controlar os meus processos de uma forma mais adequada, de uma forma mais eficiente. Essa é a governança. E quando a gente sobe um pouquinho o nível, é trazer a área tributária para um patamar estratégico. A área tributária, né, ela vem ao longo dos anos sendo muito interpretada dentro das empresas como uma área de custo. E eu não sei vocês, mas a gente briga há muitos anos para falar, olha, pessoal, a gente não é só custo. Se vocês prestarem atenção, sem a gente, a empresa não tem nem como existir. É uma briga muito boa, muito longa, vem de muito tempo. A tecnologia aplicada na gestão tributária, ela tem o poder de fazer o resto da organização começar a enxergar a área tributária como uma área estratégica. E é aqui que a gente entra, né? Quando a gente vem no último nível aqui dessa jornada, é quando você vai efetivamente pegar toda a informação que circula na sua gestão tributária. Que informação é essa? É só toda a sua operação. Tudo que você faz está circulando todo mês dentro da sua gestão tributária, dentro da sua solução tributária, quaisquer que sejam as soluções que você utiliza. Essa informação já existe. Aqui, na estratégia, a gente vai pegar essa informação de forma estruturada e com a aplicação de tecnologia, com a aplicação de Big Data, Analytics, a gente vai transformar isso em insights, inputs que vão te dar direcionamentos estratégicos. Que tipo de direcionamentos estratégicos? Eu tenho, sei lá, uma necessidade de abrir um novo centro de distribuição na cidade de Santo André, a minha cidade. Será que isso é viável? Eu consigo analisar a tua operação do último ano através do quê? Eventualmente do seu SPED. Seu SPED já existe, seu SPED fiscal você entregou o ano inteiro o SPED fiscal. Eu vou pegar a tecnologia, aplicar nos dados da sua operação, que já existem no seu SPED, eu vou te dizer, olha, olhando para a sua operação, e, obviamente, para os teus clientes, seria mais interessante você abrir esse centro de distribuição lá em São Bernardo. Você vai ter uma economia
logística e também uma economia tributária, porque lá a tributação é XPTO. Então, isso é perfeitamente possível e fácil se você tiver a tecnologia correta te apoiando nesse processo. Então, essa é a jornada, a evolução da jornada da gestão tributária. Mais uma vez, se você identificou que você está aqui na operação, resolve isso aqui, porque sem isso aqui, você não vive, você não sobrevive, o risco está lá em cima. Passamos disso aqui, vamos falar de compliance, vamos cuidar de automatizar processos, né, que o Érico comentou, e é, para mim, uma das fases mais importantes aqui de todo essa evolução. Ok, aqui está tudo bem, vamos falar de governança e, por fim, vamos falar de estratégia. Tá? Então, não tentem atropelar, e esse é um ponto também bastante importante dessa jornada. Voltando a falar, então, tentando trazer essa mensagem da jornada da gestão tributária de uma forma gráfica, um pouquinho mais simplificada e talvez elucidativa, a gente montou um material, alguns de vocês talvez tenham visto um pouquinho antes, mas a gente vai dar uma reforçada de como, de fato, é possível aplicar tecnologia em todo esse processo, né, em toda essa jornada. Isso é o que a gente chama de solução fiscal end-to-end, uma solução fiscal que tenha o potencial de ajudar vocês do início até o fim dessa cadeia. E por quê, né? Por que uma solução end-to-end no nosso dia a dia? Fala um pouquinho para a gente, Érico. Bom, o que a gente consegue fazer aqui, né? Eu vou ficar sem isso aqui. O que a gente consegue fazer aqui? Para ajudar desde o início do processo, a parte operacional, chegar, por exemplo, até fazer a entrega, do que a gente está falando, né? Então, na hora que a gente fala de eficiência operacional, isso é melhorar processo, isso é identificar onde que nós temos gargalo, onde que eu estou perdendo tempo fazendo uma atividade repetitiva, onde que eu poderia automatizar um processo, que eu poderia usar aquele tempo para uma atividade mais estratégica, que eu poderia identificar um benefício para a empresa, que eu poderia identificar um processo novo, ou melhorar a vida aqui da área fiscal e da empresa, obviamente que esse é o nosso foco. Tá? Então, aqui na hora que a gente fala de eficiência operacional, isso daí é identificar soluções que possam trazer benefício para o seu dia a dia, para a sua operação fiscal, para aquilo que você talvez hoje você acha que não. Hoje você pode até achar que aquela sua planilha de Excel com uma macro super poderosa está resolvendo sua vida. Talvez a gente te fale que isso daí não resolve a vida, tá? Isso daí está ocupando seu tempo com uma atividade que você poderia usar para outra coisa, tá? É essa a ideia de eficiência operacional. É muito comum escutar em empresas que eu faço uma atividade num Excel, numa macro que eu tenho poderosíssima, que me dá uma informação, que eu faço um ajuste contábil. Não, a gente consegue fazer isso daí de forma melhor para vocês em outras etapas da atividade e melhorar em outros pontos essa sua operação. Então esse é um ponto. Reduzir custo. Se você está melhorando o tempo da sua operação, se você está perdendo menos tempo para fazer algumas atividades, você está utilizando esse tempo para atividades de análise, para atividades que podem trazer mais benefícios, que podem retornar dinheiro para a empresa. Você pode recuperar muito dinheiro para a empresa olhando benefícios ou oportunidades na hora de cruzar uma obrigação com outra, que a gente falou agora há pouco, a gente vai retornar nesse ponto. A gente pode dar insights para você conferir onde você pode estar pegando um benefício melhor para sua empresa, trazendo uma informação um pouco melhor, ou dinheiro para a empresa, né? Então, eficiência operacional, redução de custos, eles vêm nesse sentido. Agilidade na resolução de problemas. Na hora que a gente identifica um problema, um gap, ou uma informação que está indo errada no seu SPED, na hora que a gente começa a cruzar a informação, na hora que a gente começa a analisar a informação, a ideia não é só resolver ou corrigir, ou enxugar o gelo, né? Corrigir a informação para você fazer a entrega. É corrigir a informação te dando um indicador de como você pode mudar aquela operação para que aquele erro não aconteça mais. Então, tudo é casado. Então, a gente vai trazer uma melhoria ali na sua resolução de problemas, uma agilidade para te mostrar erros e identificar onde que a gente vai resolver essa parte. Então, isso tudo volta lá para melhorar a eficiência operacional, reduzir custo, e você vai ter processos mais seguros. Tá?
Aí voltando aqui, vamos por baixo. Melhor adaptação da equipe, né? O que é isso? Na hora que você mostra caminhos em que a equipe consegue se entender com a informação, consegue saber para onde que ela precisa andar, consegue identificar de forma mais natural, de forma intuitiva, como é que ela vai entrar na informação, como é que ela vai identificar um problema. Tudo isso daqui você garante ali uma melhor adaptação, uma melhor interação do usuário da área fiscal com um sistema de informação que vai trazer informação mais inteligente, mais fácil para ele consumir, obviamente para melhorar a vida dele, para ele não ficar perdendo tanto tempo desenvolvendo uma macro que às vezes já está pronta em um sistema, em uma solução que vai entregar informação para ele. Então isso daqui é uma adaptação que a gente pode fazer, que a gente consegue trazer para a área fiscal, né? Maior visibilidade operacional. Isso tem a ver com o que a Priscila falou agora há pouco. Não ser uma área de custo, ser uma área estratégica. Então, se você parte, que a sua parte operacional, se você começa a olhar que a sua parte operacional ela pode ser melhorada, você vai ter maior visibilidade, você consegue fazer atividades mais estratégicas, você consegue trazer informação que traz benefício, que traz resultado, que traz retorno para a empresa. Então, o foco da área fiscal é ser analítico, é ser estratégico, é identificar aonde que é o melhor. Se é bom ter um centro de distribuição lá em São Bernardo do Campo, em São Caetano, ou não. É melhor ir para Alphaville mesmo, é melhor ir para Santana do Parnaíba. Eu consigo olhar isso daí e ajudar a empresa a crescer para o lado correto. Tá? E aí, finalmente, fazendo um gerenciamento eficaz. O que é? Tudo que a gente está falando aqui vai facilitar, vai melhorar com que a sua vida, com que o gerenciamento das suas operações sejam mais eficientes, sejam mais eficazes, sejam mais assertivos, que você tenha uma vida melhor dentro da área fiscal e, obviamente, entregando para o fisco aquilo que é devido, aquilo que é correto, com a informação correta, das operações que estão sendo feitas dentro da empresa. Então, a ideia de ter uma solução, ter soluções que se conversam integralmente, é simplesmente atender os pontos de dor da sua empresa e trazer ali uma melhor operação no seu dia a dia. Mais ou menos, Pri? Devolvo para você. Vamos voltar para o fluxo ali, que acho que é melhor. Vamos voltar para o fluxo. Agora a gente tem no finalzinho aqui da nossa apresentação. Então, desenhando isso tudo que a gente estava falando aqui nos últimos 20 e poucos minutos, se a gente fosse desenhar o que é essa solução fiscal end-to-end da Thomson Reuters, lembrando, eu gosto sempre de focar, porque às vezes a gente mostra isso aqui, e os clientes falam, nossa, Priscila, mas a gente tem que investir em todo esse projeto hoje. Não. Vê onde você está, em qual fase da jornada da gestão tributária que você está, identifique nisso aqui que a gente vai mostrar. Olha, aquele pedacinho ali pode me ajudar hoje. É nisso que a gente vai focar. Tá? Então, aí você vai nos procurar ali fora, ou depois, ou quando, onde e quando vocês preferirem, e a gente vai focar nisso, vai ajudar vocês nisso, é esse o nosso papel. Então, como que essa gestão começa, né? Quando você precisa tributar a sua operação. Aqui, o seu RP, ele vai emitir ali uma ordem de compra, uma ordem de venda, e você precisa tributar isso. Como que você faz isso hoje? É na mão, essa tributação? A gente consegue te ajudar a fazer essa tributação de forma automatizada, de forma que você não tenha que se preocupar com alterações de legislação, a gente sabe que são mais ou menos 50 por dia, que vão, de fato, impactar na tributação da sua operação. A gente mantém isso tudo atualizado para você e te garante que sempre que você for emitir uma ordem de compra, uma ordem de venda, ela vai ser tributada corretamente. Então, essa primeira fase é aqui onde eu faço a tributação da sua operação. Depois que a gente tributa a operação, o que a gente tem que fazer, Érico? Isso aí, só complementando a parte do cálculo de imposto, isso é feito de forma transacional, tá? Então, a cada transação, em milissegundos, a gente responde qual que é o tributo correto para determinada operação que você está fazendo na sua empresa. O passo seguinte é, você faz uma ordem de venda, você emite uma nota de venda, vamos pensar em venda, por enquanto. Você está vendendo processo, você está vendendo produto, você está vendendo serviço, você tem que transmitir essa informação para a autoridade. Então, a nota fiscal ela foi escriturada no ERP com o tributo correto, você tem que enviar essa informação, é obrigatório, então a nota eletrônica todo mundo conhece, você precisa mandar, se é uma nota de mercadoria, manda para a Cefaz,
você precisa mandar a nota de serviço para a prefeitura. Então, você tem que pedir autorização para tudo isso daí. Então, é um ponto necessário. Então, conversar com as autoridades é importante. Na hora que a gente está falando também de, quando você recebe informações dos seus fornecedores, pegar essa informação, trazer para sua mão, para você saber o que você está comprando, seja um serviço, seja um produto, você receber essa informação também diretamente da Cefaz ou capturar essa informação da prefeitura, existe solução para isso daí também, para ajudar você a ter uma gestão completa, tanto da sua venda, tanto do que você está adquirindo. Então, pegar essa informação, mostrar que quem está emitindo nota contra você, se você tem ciência do que está acontecendo, a gente consegue pegar essa informação. Então, é mais um ponto que a gente consegue ajudar no dia a dia, tá, das operações. Isso a gente está falando de forma transacional. E aí, a gente passa para o próximo ponto. Depois que a gente resolveu a tributação, resolveu documento fiscal eletrônico, a gente precisa cuidar de obrigação acessória, né? E aqui a gente tem uma parte extremamente robusta da nossa solução end-to-end, onde a gente vai pegar toda essa informação recebida ali do seu RP e vai transformar isso naquilo que você precisa para fazer as suas apurações, para fazer os seus relatórios, para fazer toda a gestão da entrega das suas obrigações. Eu tenho um próximo passo aqui, uma perninha dessa gestão, que é o cálculo automatizado do transfer pricing. O transfer pricing é bastante específico, é uma necessidade para quem tem operação intercompany global, e se você tem, saiba que a gente tem como automatizar esse cálculo, que normalmente é feito na mão, através de planilhas. Tá? Então, aqui uma perninha dessa solução. A próxima perninha aqui da solução é a parte de auditorias, né? Então, importante gerar a obrigação? Sim. Agora, você tem que saber se essa informação que você está fornecendo para o fisco não está aumentando desnecessariamente a sua exposição fiscal. Então, aqui a gente audita toda a sua operação, te dá um diagnóstico consultivo e cruza as suas obrigações. Tudo isso antes de você submetê-las aos respectivos programas validadores. Tá? E todo esse processo, agora sim, seus arquivos estão prontos para serem submetidos aí aos órgãos, e tudo isso de forma automatizada. Esse carinha aqui, o automation, é que vai garantir que você faça isso tudo de forma automatizada, eliminando processos repetitivos e trazendo de volta aos seus analistas a função de analista. Então, aqui, quando o seu analista ele tem tempo, porque ele não está mais realizando atividades repetitivas, ele volta a atuar analiticamente, que é isso que todo analista tributário espera poder fazer dentro de uma empresa. E aqui, essa função vai te dar essa possibilidade. E, fechando aqui, né, esse fluxo de solução end-to-end, a gente tem duas soluções que apoiam, né, acompanhamento de legislação, que vai permitir que você faça um acompanhamento personalizado, crie alertas personalizados, muito conteúdo produzido pelos especialistas da Thomson Reuters, e também gestão de processos, fluxos, né? Você consegue ali mapear, gerenciar, criar interdependência de tarefas e ter uma visão completa de como o seu departamento tributário está atuando. Dessa forma, conseguir eliminar gargalos ainda antes de que isso realmente impacte lá na frente nas suas entregas. Essa é, de fato, a nossa solução end-to-end. E para fechar, comenta aqui com a gente, Érico, falamos já isso tudo, né? Mas, de fato, é esse o nosso maior objetivo com a solução end-to-end. Exatamente. E aí, finalizando, só para fechar, acho que o nosso tempo já está estourando. Eu acho. Tudo que a gente acabou de falar aqui vem a beneficiar a área fiscal. Então, redução de risco e melhorar a eficiência, então transformar a área tributária numa área que traz valor, aumentar a atividade analítica dos usuários, diminuir erro e atraso, otimizar tempo de fechamento, aumentar a visibilidade e a gestão e, de novo aqui, a área tributária trazendo retorno, e não somente custo para a empresa. Então, esse é o objetivo de ter soluções que apoiem a área fiscal a melhorar suas atividades e melhorar suas operações. Então, é essa nossa mensagem aqui, o que a gente pode ajudar também nas empresas, e ficamos à disposição, caso tenham dúvidas ou alguma coisa, vem bater um papo com a gente ali no stand. Agradecemos a atenção de todos
E muito obrigado. Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, se ainda der tempo, ficamos à disposição. Estamos à disposição.